Turma, boa noite. Todos conseguem me escutar bem? Só dá só um ok aqui no chat. Estão me escutando bem? Ah, ótimo. Boa noite, boa noite. Mais uma vez, agradecer ao curso, ter me convidado aí para participar iniciar essa semana de revisão, né, para nossa prova que se avizinha, a prova que está chegando, esses dias que antecedem. A gente fica muito na dúvida, no que eu vou fazer, né? Então, essa semana de revisão, ela é muito interessante, uma semana intensa, interessante. Ela serve, eu não vou falar que ela serve para medir se eu estou sabendo alguma coisa, não, porque acho que eu já tive a oportunidade de falar com quem fez o curso com a gente regular, quem vai medir a gente é a prova, né? Igual, por exemplo, vocês fizeram um simulado. Ah, professor, fechei o simulado. Ok, 100% simulado. Não garante que você vai ter sucesso na prova. Então, o mais importante, eu até tenho recebido algumas mensagens, eu fiz o simulado, professor, as questões que eu acertei, na prova, existe uma grande chance de eu acertar. Agora, o que eu faço com as questões que eu errei? Aprenda com esse erro. Você tem mais conhecimento, tá? Eu passei para vocês aí, nós temos aí essa lista de 44 exercícios. Ah, professor, eu não estou sabendo fazer. Não é esse o objetivo. Quem vai medir você vai ser a prova, não é essa lista de exercício, ok? Então, o mais importante para aquelas questões que eu não espero que eu estou sabendo fazer, está dominada, que eu não estou sabendo fazer, eu vou entender onde é que está meu erro, seja na estatística, matemática, no inglês, no português, o que for. Experiência prova, porque eu já passei por isso. Pega onde você errou, o tópico que você errou, está em tempo. O objetivo desse curso aqui, de essa semana, o simulado, é para você perceber onde você pode errar. E está em tempo da gente consertar, da gente ganhar conhecimento. Porque a concorrência é pesada, né? A concorrência é pesada. Se eu não me engano, nós estamos aí com. Acho que os homens, acho que são 40 por vaga, né? As mulheres, acho que está batendo 70 por vaga, enfim. Quem não quer uma carreira estável, né, gente? Quem não quer, né? Então, todo mundo aí almejando uma carreira, e uma carreira extremamente interessante, né? Mas vamos lá. O que nós preparamos aqui? Deixa eu só rever aqui, ajustar aqui a minha tela. O Vitor está mencionando 22 por vaga. Enfim, né, gente? A concorrência é pesada. A turma que eu conheço que está preparando para o CFO, com certeza vai fazer a prova do CFSD, né? E a turma já me disse isso, né? Então, enfim, a gente tem que estar preparado. E aquela coisa, vamos estar preparado para o dia, independente de quem vai ser o nosso concorrente, vamos fazer a nossa prova. Mas vamos lá, o que interessa. Eu vou compartilhar com vocês o nosso material, tá? E aí Filé, vocês... ok. Aí vocês, por favor, me digam aí se vocês estão vendo, deixa eu só ver aqui. Ah, ok. Ô, gente, eu só vou pedir desculpa com antecedência caso eu fique olhando para os lados, tá? Porque eu tenho outras telas aqui que eu utilizo, se eu não estiver olhando diretamente para vocês. Mas vamos lá ao que interessa. Ok. Gente, vocês estão vendo, deixa eu só procurar onde que está o chat. Ah, ok, agora sim, o chat está aqui. Ok, estão vendo a minha tela aí que é o curso de exercício? Uma apresentação rapidinha, vocês estão vendo aí? Só dá um ok, por gentileza, no chat, para ver se está tudo ok. Ok, obrigado, valeu. Ô, gente, olha só, para quem não trabalhou com a gente no curso regular, meu nome é Cleison, continuo deixando os meus contatos aí para vocês, tá? Escolha o canal que vocês acharem adequado para conversar comigo, fiquem extremamente à vontade, tá? Estou sempre disponível, procurando ajudá-los da melhor maneira possível. E como que nós vamos nortear o nosso bate-papo de hoje? Primeiro, a nossa revisão estatística. A estatística está dentro daquela disciplina de raciocínio lógico, nós vamos encarar 10 questões. Eu estou esperando 4 para a nossa prova. A nossa branca ela tem expertise em fazer questões de estatística, então a gente está esperando 4, como sempre foi nos concursos anteriores. 4 questões, ok? E nós vamos iniciar como? Nós vamos fazer questões de organização. É importante que vocês entendam a maneira como um exercício pode aparecer, ok?
Depois nós vamos pegar a média, é a medida mais importante. Toda prova tem média. E a gente tem que estar apto a fazer esses cálculos porque eles são simples. Depois nós já vamos para variância, dizer o padrão, tópico novo, não para esse edital, nem nesse programa. Programa anterior, eles colocaram medida de dispersão, teve uma questão, todo mundo que acompanhou acertou. Foi uma questão teórica, então a gente tem que estar preparado para a conta. E depois nós vamos finalizar nosso curso de exercício aí com a mediana e com a moda. Eu só vou pedir, gente, atenção, só um detalhe, onde é que está aqui? A minha campainha está batendo e não tem ninguém aqui no meu apartamento para atender. Eu só vou pedir para vocês aí um minutinho, por gentileza. Ok, estamos de volta. Então vamos lá, gente. Deixa eu só admitir aqui a turma. Primeira coisa, então, pegando a nossa listinha de exercício, vocês estão acompanhando bem? Eu vou aumentar só mais um pouquinho. Vamos começar com algumas questões rápidas de organização. Ou seja, professor, eu vou encarar a prova, como que isso pode aparecer para a gente? Eu vou pegar umas situações diferentes, lembro para vocês que a gente está ganhando conhecimento, tá? E revendo, na medida do possível, alguma teoria, dentro do que o tempo nos permitir. Lembrando que são 44 ou 45 questões, é impossível fazer isso tudo, né? Mas as principais nós vamos fazer, tá, gente? As principais nós vamos fazer. Fique extremamente à vontade para me contatar aqui pelo chat. Então vamos lá. A primeira questão, gente, olha só o que ela está tratando. A primeira coisa, ele fala assim no número 1, a tabela indica a distribuição de frequência. Por que ele está utilizando a palavra distribuição de frequência? Porque quando você bate o olho na tabela, tá vendo ali que eu estou marcando? Ele distribui as frequências ao longo dos números. O professor, mas quais são os meus números? O a coluna A. Por isso que ele fala de uma variável A. Esse A pode ser qualquer coisa, salário, nota, altura da pessoa, o que for, tá? O mais importante é, quando eu bato o olho nessa tabela, eu sei que no primeiro grupo eu tenho 7 pessoas com valores entre 3 e 5. Eu não sei que valores que são esses, porque ele não falou, né? Eu sei que 7 pessoas têm de 3 a 5 qualquer coisa, ok? Deixa eu só admitir. E aí, eu estou observando essa tabela, eu não sei ainda o que é para fazer, vamos às questões. Aí ele fala, a frequência relativa acumulada da terceira classe é 27,5%. Primeira coisa que é importantíssimo, gente. Primeira coisa que é importantíssimo. Eu vou escrever aqui, tá? Primeira coisa que é importantíssimo. Você tem 2 tipos de frequência. A frequência simples ou a frequência ou a frequência relativa. Toda vez que a gente fala frequência relativa, a gente está falando de porcentagem. Lá no programa tem uma porcentagem solta lá no edital, né? Então, muito cuidado, você pode ter porcentagem na estatística, no raciocínio e na matemática, tá? A frequência simples, eu não estou muito preocupado com pontuação, assim, que você tem um número de pessoas. Frequência é sempre o número de pessoas, ok? Então, por exemplo, na primeira classe eu tenho 7 pessoas. Na segunda classe eu tenho 8, na terceira eu tenho 11, ok? Quando a gente fala frequência relativa, aí eu tenho que fazer esse valor, número de pessoa, virar porcentagem. E aí, muitas vezes, como que a turma faz? Simplesmente fazendo uma regrinha de 3. Porque a porcentagem, gente, o total é sempre 100%. Sempre. Sempre 100%. Ok? Sempre 100%. Então, você tem que transformar esse número de pessoas que é a frequência simples em frequência relativa. Né? Então, a primeira coisa que é importante a gente saber aqui nessa tabela é o seguinte: quantas pessoas tem nessa tabela? Qual que é o tamanho do conjunto? Então, nada mais a gente pode chegar aqui, ó, e somar.
14 com 11, 25. Então, aqui eu tenho 40 pessoas. Eu já estou colocando um quarentão ali embaixo, tá vendo? Então, esse negócio tem 40 pessoas. Esse conjuntinho meu aqui, ele tem 40 pessoas. Primeira coisa, o tamanho do conjunto é importante. Você precisa dele na média, no desvio padrão, você precisa dele na mediana. O tamanho do conjunto é super importante. Agora, professor, eu preciso de transformar essa turma em porcentagem. Como que eu vou fazer isso? Olha aqui, gente, frequência relativa. Eu vou fazer uma coluna ali do lado para que eu consiga calcular a frequência relativa, ok? E como que eu vou fazer isso? Regrinha de 3. Mas aí vem um bizu. Quem acompanhou a gente no nosso curso regular, eu passei para vocês isso. E qual que é o bizu? Olha comigo aqui. A frequência relativa sempre soma 100%. A ideia aqui, gente, é observe a relação do seu total com 100%. Por exemplo, 40 para virar 100, você multiplicou por quanto? Olha, 40 para virar 100 eu multiplico por 2,5. Não é isso mesmo? Se você multiplica 40 por 2,5, opa, meu zero sumiu aqui. Você tem o quê, gente? Você tem o 100. Então, se você pega essas frequências e multiplica por 2,5, você acha a porcentagem. Aqui o número não ficou legal, né? Mas tudo bem. Tá vendo? Então, se você pega os valores de frequência e multiplica por 2,5, você já tem os valores em porcentagem. Tá aí, gente, ó. Prontinho. Seus valores já estão em porcentagem, sem perder tempo com regra de 3. Esse bizu é importante. Fica de olho nesse nesse macete. Ele vai te ajudar bastante quando fala em porcentagem. Você não perde tempo em regra de 3, ok? Então, aqui o que a gente tem que fazer é essa continha, né? 7 vezes 2,5 é 14 mais 3,5, 17,5%. Está vendo ali? Eu já tenho a porcentagem. Agora, só estou fazendo a multiplicação. 8 vezes 2,5, 16, não, o quê? 20%, né? 11 vezes 2,5 é 22, mais metade de 11, 27,5%. E 14 vezes 2,5, 28 mais 7, 35%. Então, tá aí, ó. Ah, sim. Tá sendo o ADM, a ATM aqui está me falando que tem uma turma com o microfone ligado, gente. Se vocês puderem, por gentileza, deixar o microfone desligado, porque dá ruído, né? Ok? Valeu, obrigado. Então vamos lá, gente. Eu multipliquei por 2,5. Pode ver que se você somar, vai dar 100%. Esse bizu é legal, ok? Então agora a gente está apto a responder qualquer pergunta. Ele fala, frequência relativa acumulada da terceira classe é 27,5? Olha, a terceira classe é 27,5, mas acumulado não é. Porque quando ele fala acumulado, eu quero que você some a primeira, a segunda e a terceira classe. Perceberam? 27,5 é a terceira classe só. Tá vendo aqui, gente, a palavra acumulada? Então, você vai ter que acumular até a terceira classe. O que é o acumular até a terceira classe? É somar. Então, ou seja, aqui ficaria 17,5 mais 20 mais 27,5. Ok? Acumulado. Ele não quer a frequência da terceira classe. Ok? Então, vamos lá. Letra B. A moda da distribuição é igual a 13. Eu estou trazendo isso aqui para lembrá-los o macetinho que eu passei para vocês. Moda, gente, nesse tipo de tabela é uma fórmula gigante, né? Eu acho que eu nem mostrei no curso regular e é besteira decorá-la. A gente acaba levando um macetinho para a prova. Primeira coisa, quando a gente fala moda, a gente tem que estar de olho na maior frequência. Então, aqui, ó, eu tenho a maior frequência. A maior frequência é o número 14. Tá vendo ali a maior frequência? Então, a classe da moda, que a gente chama de classe modal, vai ser a classe de 11 a 14.
A moda só pode ficar entre 11 e 14. Aquele macetinho que eu passei para a turma. Nunca chute limites inferiores ou superiores na prova, tá? A moda tá entre, não chuta 11 e 14 não, tá? Aí, o que que a gente faz? A gente usa um macetinho. Percebam aqui, gente. Classe modal é essa daqui que eu estou marcando de vermelho. Então, deixa eu voltar essa daqui para a cor preta. É essa que eu estou marcando de vermelho. A gente faz uma relação entre a frequência anterior, que é 11, e a frequência posterior. Veja que posterior a 14 não tem nada. Então, aqui nesse caso, a frequência anterior é maior. Percebam, de 11 a 14, quem que está no meio dessa classe? Se você for olhar o meio, colocar aqui, ó, o meio é o 12,5, está no meio certinho. Então, se a frequência anterior é maior que a posterior, a moda está entre 11 e 12,5, ou seja, frequência anterior maior que a posterior. A moda seria 12,5 a 14 se a frequência posterior for maior que a anterior. Esse é um macetinho que a gente acaba passando para a turma para não ficar decorando fórmula, né? Então, como a nossa frequência anterior é maior, olha, 11 é maior que zero. Depois do 14 não tem nada, então posterior é zero. A moda está entre 11 e 12,5. Aí ele fala, a moda é 13? Não, 13 não vai ser nunca. Ela está entre 11 e 12,5. Moda, gente, para esse tipo de tabela cai muito pouco. Por isso que eu não mostrei a fórmula. Besteira ficar decorando essa fórmula. Leva um macetinho. E também, se não der o macetinho lá na hora, você vai ter outras medidas que vão te ajudar, porque essa banca ela nunca pergunta uma medida específica, ela pergunta mais de uma medida, aí nos favorece bastante. Nós conversamos isso no curso regular. Letra B, ele fala, a diferença entre a frequência relativa da quarta classe e a frequência relativa da terceira é 6,5. Olha só, se a gente for olhar, a quarta classe, vou chamar de 4 classes, aqui, ó. Quarta, vamos colocar aqui, ó, quarta classe. A frequência dela é 35%, a frequência relativa. E da terceira classe, a frequência é 27,5. Tá vendo a gente brincando com porcentagem? Eu te apresento, olha só, eu te apresento os valores em termos absolutos e eu peço porcentagem. Cuidado com isso na prova, a gente tem que estar bom nisso. É só fazer a relação dos totais, igual a gente fez 40 para 100. Essa diferença aqui, gente, é 6,5? Não, né? A diferença aqui, a diferença é 7,5%, tá vendo? Não é 6,5. Ok? Na letra D, ele fala, a frequência relativa da primeira classe, frequência da primeira classe é quanto? É 17,5? É igual à frequência relativa, desculpe, eu li errado, né? A frequência relativa acumulada da primeira classe é igual à frequência relativa da primeira classe. Olha o que ele está comparando, um acumulado e um sem acumular. Quando a gente pega a primeira classe, olha só, gente, a frequência relativa dela é 17,5. Eu estou marcando esse número aqui de vermelho, ó, é 17,5. Deixa eu aumentá-lo. A frequência relativa da primeira classe é 17,5. E a acumulada da primeira classe? Continua sendo 17,5, só tem uma classe, acumula. Ó, é ela mesma. Então, a gente pode falar, sim, que a frequência relativa acumulada da primeira classe é igual à frequência relativa da primeira classe, porque só tem uma classe, ela acumulada é ela mesma. Ok? E, por fim, frequência relativa da última classe. Ó, a última classe é 35%. É igual à frequência relativa acumulada da última classe? Não, aí não. Olha, quarta classe, acumula essa turma toda. Ó, você vai acumular todo mundo, é 100%. Então, a frequência relativa da quarta classe é 35%. A acumulada da quarta classe é todo mundo, porque só tem 4 classes, então é 100%.
que mostra que essa letra E está errada, né? Então, o objetivo dessa questão é trazer o que para vocês? A jogada de simples para relativo, olha bem o total, para não ficar perdendo tempo em regra de 3, e depois essa brincadeirinha de acumulado, relativo, né? Isso é importante para a gente, a nossa banca ela gosta disso. Ok? Na sequência, gente, vou passar essa questão para a próxima página. Bom que eu tenho um documento do Word e fica fácil, né? Então vamos nessa. Questão número 2. Mais uma de organização. A tabela abaixo apresenta uma distribuição de frequência correspondente ao desempenho dos alunos. Cada classe inclui o limite inferior, exclui o limite superior, não nos interessa essa informação, né? Para fins de cálculo, não interessa. Opa, a Bruna pediu para voltar na alternativa A. Vamos lá, Bruna, vamos voltar. Alternativa A. A frequência relativa acumulada da terceira classe é 27,5? 27,5, Bruna, é a frequência relativa da terceira classe. Ele está querendo a frequência relativa acumulada da terceira. Se ele quer que acumula, você vai acumular primeira, segunda e terceira. Então, qual que é a frequência relativa da terceira classe? Está aqui, ó. Tá vendo que eu estou marcando em amarelo, Bruna? É essa soma. É a primeira, mais a segunda, mais a terceira. 27,5, igual a alternativa mencionou, é da terceira classe. Ok? Cuidado quando vem a palavra acumulado. Concordo plenamente com você. Para mim, às vezes, também passa sem a gente perceber. É isso aí. Cuidado com a palavra acumulada, né? Ok? Então, vamos nessa. Número 2. Então, gente, algumas informações estão faltando e as quais devem ser determinadas obedecendo às relações existentes dos elementos de uma distribuição de frequência. Então, primeira coisa, se você olha a pergunta, ele fala percentual de alunos com desempenho inferior a 8. A pergunta que fica é, o inferior a 8 é de 6 a 8 ou é de 8 a 10? Aí é a nossa primeira dúvida. Se ele quer inferior a 8, gente, é inferior aqui, ó, 6 a 8. Se você pega 8 a 10, você está pegando inferior a 10. Ok? Muito cuidado com isso. Então, ele quer quantos por cento da turma abaixo de 8? Então, ele quer, olha que eu estou marcando de amarelo, ele quer essa turma aí, ó, abaixo de 8. 8 a 10, não. Ele quer porcentagem. O que nós temos na tabela? Então, vamos lá. Nós temos a frequência absoluta, que nada mais é do que o número de pessoas. Nós temos a frequência absoluta, vamos lá, Bruna, acumulada, não vamos deixar passar essa palavra. E depois, olha aqui, eu tenho também a porcentagem, só que ela está o quê? Acumulada. Ok? Bem, eu não tenho o total, eu não sei quantas pessoas são, não sei. Eu tenho umas informações soltas nessa tabela. Então, como que nós vamos relacionar isso? Vamos lá, gente. Olha aqui comigo. Frequência absoluta acumulada. Daqui, você já começa a perceber algumas coisas. Vamos lá, vamos calcular essa frequência? Olha, absoluta na primeira classe tem 4. Acumula. Só pode ter 4. Estou colocando em vermelho, tá vendo? Se você acumula a primeira classe, você só tem a própria frequência da classe. Perceberam? Você tem a frequência da classe. Ok? Continua acumulando. Vem a segunda classe. Chegaram 8 pessoas. Qual que vai ser minha frequência acumulada? Soma 8 mais 4? 12. Tá vendo aí? Eu estou começando a ter informação nessa tabela para me ajudar a responder. Outra informação importante, olha só, gente. O 12 vai somar com alguma coisa que eu estou chamando de x e vai dar quanto? Vai dar 44. Qual é o número que somado a 12 dá 44? Olha, professor, é o 32. Então aqui, gente, no lugar do x, só pode ser o quê? 32. Está vendo que eu estou usando os conceitos? 12 mais 32 é 44.
Então, olha aqui que interessante. Eu já estou começando a completar minha coluna de frequência. Perceberam a jogada? Isso é importante. Uma outra coisa importante é isso aí. Alguém já sugeriu 44 mais 35. Perfeito, eu posso fazer essa conta. 70 aí? 79. Tá vendo? Tá faltando a última classe, né, gente? Eu não sei quanto que vale a última classe, tá vendo aí? Eu não sei. Eu não sei quantas pessoas tem no total. Mas olha só a jogada dessa tabela. Olha a frequência relativa da primeira classe. Gente, igual a nossa prova, a última prova, usando valor relativo sem porcentagem. A gente fala índice, né? Tem gente que fala outras palavras. Mas olha, ele não está usando porcentagem. Mas olha aqui uma coisa, que bizu legal. 4 pessoas corresponde a 0,04. Passa isso para porcentagem, só multiplicar por 100. 4 pessoas correspondem a 4%. Olha, gente, peraí, ué. 4 pessoas corresponde a 4%. A frequência relativa sempre não soma 100%. Olha aqui. Soma. Então, olha aqui comigo. Se 4 pessoas corresponde a 4%, 100% da turma corresponde a quantas pessoas? Vamos lá? 100. Olha aí, gente. Onde que eu estou tirando esse total? 4 pessoas é 4%, 10 pessoas é 10%, 90 pessoas é 90%. Então, 100% é 100 pessoas. Então, a gente está trabalhando com um conjunto de tamanho 100. Sacaram a ideia? Se o conjunto é de tamanho 100, vocês concordam que eu consigo aqui tirar a última frequência aqui pela diferença? Ou seja, a última frequência vai dar 21. Agora sim, você pode somar e vai dar 100. Sacaram como que nós descobrimos isso? Pela relação de absoluto com relativo. Perceberam a ideia? Então fica de olho nessas relações, né? 4 pessoas é 4%. Ó, então 100% é 100. Ok? É isso aí. Agora, olha só, a bagunça que o professor vai fazer aqui, hein? Comigo aqui, gente, ó, fica olhando o que eu estou fazendo. Eu passei para 2. 0,02 é 2%. Eu sei que essa frequência soma 100%. Eu pergunto, me responda no chat aí, quantas pessoas tem nessa tabela? Tomando como base o raciocínio da primeira classe. Quantas pessoas tem no meu total? Se 4 pessoas correspondem a 2%, pode errar. O erro é acerto. Alguém? Vamos lá? Já responderam aqui 50, 50. Vamos ver a resposta? Olha só, gente. Se 2% corresponde a 4 pessoas, 2 para virar 4. Que conta que eu fiz? Para o 2 virar 4, multipliquei por 2. O que eu faço com 100? Multiplico por 2 ou divido por 2? Pode escrever no chat, para ver se nós estamos juntos. Divide, vou pegar a opinião aqui da turma. 2 para virar 4, eu dividi por quanto? 2, faz o 2 virar 4, eu tenho que dividir o 2 por quanto? E aí? O 2 para virar 4, eu divido ou multiplico? A gente está aprendendo. Gente, 2 para virar 4, eu estou multiplicando por 2. Então, seja, o que eu vou fazer com 100? Eu vou multiplicar por 2. Logo, eu estou trabalhando com um conjunto com quantas pessoas? 200. Sacaram a ideia? Opa, deixa eu só admitir a turma aqui. E aí? 4 pessoas, 2%. Pensa no total. O total é 100. O 2 para virar 4, eu multiplico por 2. Então, pega o 100 e multiplica por 2. Ok? Olha agora o que eu vou fazer na primeira classe. Olha lá o que eu estou fazendo na primeira classe, gente. 8%. 4 pessoas correspondem a 8%. 8
para virar 4. Que conta aqui? Ah, não, aqui eu tô aumentando. Não, aqui ok. Desculpa, tudo bem. 8 para virar 4. Que conta que eu estou fazendo? Para o 8 virar 4. Isso, top. 8 para virar 4, eu estou dividindo por 2. Então, pego 100 e divide por 2. Pega a resposta do Roberto. É isso aí, agora sim, é 50. Então, o meu total é 50. Não estou fazendo regra de 3, não perde tempo, não. Passa a relação entre no caso aqui, a frequência absoluta e relativa. Aí você infere para o total. 8 para virar 4, eu divido por 2. Pega o total, o 8 não está com um total de 100? Divide por 2. É isso aí. Show de bola. Mas vamos voltar ao que interessa aqui. 4, 4. Então aqui era 100. 4 para virar 4, multiplicou por 1, então 100% é 100. Vamos lá. Percentual de alunos com desempenho inferior a 8. Olha aqui, gente, é só somar essa turma. O total está para 100. Então, somando essa turma, vai ser 79 pessoas, que corresponde a quantos por cento? Corresponde a 79%, porque o conjunto soma 100. Ok? Maravilha. Mais uma, gente. Exercício número 3. Opa, peraí. O Roberto, não era necessário achar a quantidade da quinta classe, né, professor? Por a pergunta é sobre... Isso, Roberto, não tem necessidade, né? A gente aqui, rapidamente, dava para achar a resposta, mas eu estou aumentando o nosso bate-papo, tá? Eu estou ampliando a nossa conversa. É óbvio que você já vê na relação de relativo para absoluto, você já está sacando, né? Não há necessidade de encontrar assim. Eu concordo com você. Não tem problema, não tem necessidade, né? Por exemplo, tem gente que já olha essa frequência relativa acumulada de 79% aqui, já sabe que o total é 100, só pode ser 79%. Tem gente que já olha a resposta ali direto. Mas é aquilo, vamos aumentar o nosso bate-papo, fazer algumas simulações. Mas você está correto, ok? Questão número 3, a tabela seguinte mostra a distribuição dos salários de uma corporação. O número de militares que não recebem menos de 12 mil é... Por que eu gosto dessa pergunta, gente? Porque tem esse não aqui, ó. Às vezes, quando a gente lê, a gente tem dificuldade, né? Olha só, não recebem menos de... Pessoal, não menos de... Como é que é isso? Para quem bagunça nesse raciocínio, tira o não da frase. Número de militares que recebem menos de 12. Opa! Menos de 12. Se você inclui um não aqui, é mais de 12. Não recebem menos de 12 significa que é mais de 12. Acima de 12 mil, igual a Bruna e o Roberto mencionando para gente. Então, quem tem dificuldade, tira o não. Aí você interpreta, aí você manda para o outro lado. O não está aí para incomodar mesmo, por isso que eu estou trazendo essa questão. Não recebe menos de 12 mil, quer dizer que eles recebem mais de 12 mil. Ou seja, aqui, ó, essa turma que eu estou marcando de amarelo, né? 10 mais 5 mais 3, no caso, 18 pessoas. Ok? Então, gente, essas 3 questões que eu trouxe para vocês, elas trabalham com organização. Brincadeira aí dessas frequências, né? A gente fica brincando com essas frequências, ok? Então, vamos lá. Na sequência, gente, então nós vamos entrar agora com os exercícios de média. Então, a gente continua na sequência do nosso material. Bem, questão número 4. A questão número 4 apareceu. Opa, explica novamente, por favor. Vamos lá. Eu não estou vendo o seu nome, você me desculpa. Então, olha só o que você me pediu para explicar. A grande dificuldade quando aparece uma pergunta dessa é esse não aí. Por quê? Quando você lê, olha só, número de pessoas que não recebem menos de 12. Peraí, não recebem menos de 12? Bagunçou. Se bagunçar, tira o não. Como é que você interpreta? Número de pessoas que recebem menos de 12. Ah, menos de 12 está abaixo de 12. Então, quando você coloca o não, quer dizer que é o outro lado, é acima de 12. Não recebe menos de 12 é igual a recebe mais de 12. Então, não está aí para dar um contrário, entendeu? Então, os caras colocam não para dificultar um pouco a nossa interpretação. Porque olha como é que seria uma pergunta simples. Quantas pessoas recebem menos de 12 mil? Muito simples. Então, eu vou e coloco um não aí no meio dessa frase. Está na dúvida? Tira o não. Interpreta. Claro que a resposta não é essa. Que o não, você vai para o outro lado. Veja se está ok para você que pediu para explicar novamente.
Na sequência, essa questão caiu na nossa última prova, gente. Questão simples, a gente não pode errar, porque quem está acompanhando vai acertar, ok? Ele fala assim, ó, você tem um conjuntinho aqui com 5 pessoas. Qual que é a média? Bem, gente, a média nada mais é. Toda vez que a gente quer calcular a média, é muito simples essa medida, né? Todo mundo adora calcular a média numa prova, né? O que você vai fazer, gente? Soma dos valores, e a essa soma você vai dividir pelo tamanho do conjunto. Você vai dividir por quantas pessoas tem nesse conjunto. Perfeito, Roberto. Soma tudo e divide pela quantidade. Bem simples, sem bagunçar, ok? Gente, não vou fazer essa conta que lá na hora vocês estarão extremamente motivados a fazê-la, ok? Então é isso aí. Soma tudo sem dó. Repetiu, soma e você vai dividir por quantos números tem. Lembrando que existe média negativa, tá, gente? Existe média igual a zero, média negativa, média positiva, ok? Então é uma questão bem simples para a gente e apareceu na última prova. Na sequência, aí nós vamos para a questão número 6. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque está parecida com a da nossa prova. A nossa prova nos deram um gráfico. A turma teve que ler gráfico. E aquilo, a gente não precisa de ter aula de gráfico. Por quê? Porque gráfico é uma forma de comunicação. Se você está vendo um gráfico e você não consegue interpretar, é porque ele está mal feito. Na prova, você não vai ter problema algum. Tirando que na nossa última prova, a gente fez essa questão no curso regular, os caras colocaram umas cores horrorosas, né? Enfim, eles estão loucos para receber um e-mail lá do professor. Mas vamos lá, o que interessa. Eles sabem, né? A turma sabe. A turma sabe. A tabela abaixo indica a nota na questão 6 que esse colega que teve nas atividades em um determinado trimestre. Aí ele fala, utilizando o cálculo de média, qual foi a nota média que esse cara teve? Observe, você vai ter que ler o gráfico, né? Então você observa o seguinte, ó, deixa eu só passar essa questão para outra página aqui. Desculpa estar pulando aí, tá? Para vocês, tá, gente? Mas olha só, para você calcular a média, você vai ter que ler esse gráfico. Olha aqui, ó. Na prova, ele tirou nota 5. Tá vendo aí como é que é fácil ler o gráfico? No trabalho, ele tirou nota 10. Na aula prática, ele tirou 15. E no laboratório, ele tirou 10. Ou seja, eu vou ter que dividir essa turma toda por 4. Gente, essa questão caiu na última prova. Tá aí, ó. Questãozinha dessa. Podemos errar esse negócio nunca, 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 nunca. Aí, ô Wendel, basta a gente somar, né? 25, 35, 40 por 4 vai dar 10, né? Então a nota média dele foi 10 pontos. Perfeito, vai lá e marca 10 pontos. Ok? Bem simples, né? E a gente tem que estar preparado para isso, porque, ah, querendo ou não, gente, a nossa prova é fácil, né? É a prova mais fácil que tem de estatística, é a nossa. Eu não gosto de prova fácil, né? Porque você não nivela a turma, a gente não sai do bolo, né? Eu gosto, às vezes, que tem uma questão mais difícil, mas é aquele detalhe, mais difícil para os outros, é porque a gente está preparado. A Bruna, vamos lá. Na questão 2, para eu achar a restante da frequência relativa acumulada, é só eu dividir a frequência acumulada por 100? Peraí, vamos lá. Bruna, na questão 2, para você achar o restante da frequência relativa acumulada, olha só, Bruna, a frequência relativa acumulada, como o total é 100, olha aqui, ó. Essa frequência absoluta é o 79 mais 21, vai dar 100. Essas frequências, elas serão iguais, né? Aqui é 0,12 e aqui vai ser um 1, né? Aqui esse 100, gente, teoricamente ele não existe não, porque a gente não soma essa coluna, tá? Eu só coloquei aqui para indicar para gente. Mas aí, ô Bruna, para você achar o restante, é só você fazer a relação com a acumulada. Como o 100 é 100%, tá vendo que essas colunas são iguais? Só que aqui está sem porcentagem, né? Que a nossa banca gosta, né? Percebeu? Então, para você, vamos só rever. Para achar esse acumulado que eu estou marcando aqui, tá vendo? Eu acumulo essa coluna aqui, ó. 4, olha ele aqui, 4, mais 8, 12, mais 32, 44, ok? 35, 79, mais 21 vai dar 100, que é 100 pessoas. Para achar a relativa acumulada,
Como 100 pessoas vai ser sempre, no caso aqui, 100%, essas duas colunas são iguais. Se elas não fossem iguais, você poderia calcular a frequência relativa e acumular a frequência relativa. Ela vira frequência relativa acumulada. Se você acumula a frequência absoluta, é a frequência absoluta acumulada. Acumulou frequência relativa acumulada. Ok? Como é 100, fica fácil, né? Na sequência, então, nós estávamos na questão de número... Nós vamos agora para a questão número 7. Bem, a questão número 7, a nossa banca também gosta desse tipo, já apareceu. E olha, gente, apareceu com bastante conta, tá? Infelizmente, né? A gente fica na dependência do examinador. E essa banca, elas gostam de colocar a gente fazer conta. E o que ela fala? Um camarada participou de um processo seletivo com 4 provas, cada uma tem 10 questões, sendo que a de matemática tem peso 4. Opa! Percebam, ele já começa a trabalhar com peso nas provas. Então, o que eu já sugiro, gente? Vocês mandarem lá na hora. Faz uma tabelinha, faz uma tabelinha. Uma questão dessa, para a turma que está no mais ou menos, vai assustar. Nós trabalhamos muito nessa questão, né? Nesse tipo de questão. Então, nós temos aqui, ó, disciplina. Nós temos aqui o peso, tá vendo? Eu vou organizar essa quantidade de informação. Então, a gente tem aqui, ó, matemática, qual que é o peso? 4. Ops, peso 4. Tá vendo que eu estou organizando? Depois nós temos português, tem qual peso? 3. Ok? Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, já pus 2. Eu não sei quem está com o microfone ligado, mas é assim que a gente estuda, né? Na minha época eu estudava com um cachorro latindo do lado, né? Então, são situações que a gente não esquece. Mas, ok, acho que o barulho aí, ok, desapareceu, mas vamos continuar. E depois que acabou que durante meus estudos, por alguma razão, o cachorro desapareceu. Conhecimentos gerais tem peso 2 e a de informática, tipo assim, o que você fez com ele, né, professor? Pô, o cachorro latia demais, ele só latia na hora que eu ia estudar, né? Criança, perfeito, Stan. Eu compreendo perfeitamente que se for aí a sua situação, tá? Por diversas reuniões, eu estou trabalhando em home office desde 2020, eu tenho reunião com diversas pessoas, às vezes com meus filhos no colo. É um prazer enorme isso acontecer. No futuro sentiremos muita falta disso. Mas vamos lá, o que interessa. Caio acertou 5 questões de matemática. Então, olha aqui a nota que ele tirou. 5, eu estou organizando. 8 de português. Está vendo aqui, gente? Quando eu coloco numa tabelinha, como que fica fácil? Conhecimentos gerais, o cara mandou... Opa, peraí. 5 de matemática, 8 de português, 8 de conhecimentos gerais e 7 de informática. Vocês perceberam a tabelinha que eu fiz? Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. O que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha para ajudar a entender o exercício. Ok, aumento sim. Aumento sim, Mariana. Vê se melhorou, Mariana. Então, o que eu fiz, gente? Melhorou, Mariana? O que eu fiz? Eu organizei numa tabelinha para a gente visualizar melhor, porque senão você vai ficar lendo texto. Eu não quero ler texto. Tabela é fácil. Eu consigo enxergar. Então, olha só, vamos nessa. Fique extremamente à vontade, tá, gente? Pediu para aumentar. Aí ele fala assim, qual foi a nota de Caio, sabendo que eles calculam a média ponderada? Essa banca aqui foi muito legal, porque eles falaram média ponderada. Não é assim, tá, gente? O pessoal fala, com base no desempenho aí do Caio, qual foi a nota média dele? Eles nunca vão falar ponderada, tá? Essa banca falou. Gente, nós temos que calcular a média. Você nunca pode chegar aqui, somar as 4 notas e dividir por 4. Por quê? Porque cada nota... desculpa, as 4 notas são essas que eu estou marcando aqui de amarelo, tá? Perdão. Eu não posso somar as 4 notas e dividir por 4. Por quê? Porque cada nota tem um peso. Quando você atribui um peso a um valor, você pondera. Então, você vai ter que ponderar esses valores. Não soma e divide por 4. Costuma ter resposta te esperando, tá? Muito cuidado com isso.
Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que ponderar. Nessa hora aqui, gente, o que eu faço? Eu sempre sugiro à turma monta uma coluna auxiliar para te ajudar na conta, para você não ficar fazendo uma contaiada lá na hora. Então, ou seja, pondera aqui, ó. 5 vezes 4, 20, tá vendo ali? 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16. 7 vezes 1, 7. Tá vendo que eu estou ponderando? O que eu faço agora? Eu somo essa coluna. Somar a coluna ponderada significa que eu estou somando as notas desse candidato. Então, o que ele tirou aqui? 67 pontos? Foi isso que ele tirou? Acho que sim, né? Então, ou seja, o camarada vai falar, gente, eu fiz uma prova e tirei 67, valeu, Stan. Tirei 67 pontos. Legal. Agora, beleza. Qual é a média? A média é a soma dos valores. Opa, a soma é 67. Eu divido pelo quê? A Bruna já deu a dica, soma dos pesos. Eu vou traduzir a dica da Bruna. Toda vez que você pega uma questão e ela é de ponderado, você sempre tem duas variáveis, nota e peso. Uma delas vai interessar, nota média ou peso médio. O que interessar, não vai sobrar o outro, não vai sobrar um. Nota média sobra peso. Peso médio sobra nota. O que sobrar é a sua divisão. Para você nunca errar, tá? Muitas vezes o pessoal fala, pessoa, mas esse macete seu é fácil, porque a gente sempre divide pela soma dos pesos. Eu concordo. Mas não necessariamente na prova tem a palavra peso. Sacaram a jogada? Então, divida sempre pelo que você não quer. O que eu quero, professor? Nota média. Então, o que eu não quero? Peso. Divide pelo que você não quer. Então, aqui, nós vamos dividir, então, pela soma dos pesos, né? 4 mais 3 mais 2 mais 1. Ok? Nota média, alguém já deu o Stan deu um bizu? 6,7. Show, hein, gente? Sacaram a média ponderada? Já caiu isso na nossa prova. E a banca nossa, ela colocou nota e peso. É uma questão tradicional. Isso é questão tradicional de livro, né? As bancas que trabalham as questões mais simples, elas usam nota e peso. Outras gostam de brincar um pouquinho. Mas nós não vamos se assustar. Roberta divide por 100. Roberta, a gente divide pelo tamanho do conjunto, que é a soma dos pesos. No caso, 10. Não é 10%, tá? É 10. Ok? Aqui a gente não está trabalhando com valores em porcentagem. Ah, sem problema. Fique à vontade, meu amigo. Beleza, gente, vamos na sequência então. Questão número 8. Questão número 8. Eu vou mudar um pouco agora o raciocínio da questão. Tradicional em prova, gente, é pedir para calcular a média. E eu já sei que todos vocês aí, cair a questão do que nós fizemos até então, vocês vão acertar, porque é só somar e dividir por N. Vou mudar a vírgula. Vou mudar a vírgula. Como que a gente muda a vírgula? Você chega na prova louco para calcular a média, porque eu sei que você vai calcular. Agora, e se eu te der a média pronta? O que você vai fazer lá na hora? Essa, gente, é a famosa questão em prova. Eu, quando faço questões para prova, às vezes eu faço, com certeza que eu coloco uma média pronta. Eu não vou colocar um conjuntinho, né? Eu quero tirar o pessoal que estudou do bolo, do galerão. Ok? Como é que a gente tira a galera do bolo? Colocando a questão número 8. O Daniel já deu a dica. Média pronta vai direto para o somatório. A gente até sonha com isso, né? Mas é assim que a gente acerta e sai do bolo. Então vamos lá, vamos ao enunciado. Deixa eu passar para outra página. A média aritmética de 3 pessoas é 4.100. Tirei o menor salário. A média foi para 4.550. Quanto que vale o menor salário? Gente, quer bagunçar? É apresentar a questão 8 na prova. Essa questão 8 é que separa os adultos das crianças. Isso aí separa. Então, vamos pegar a dica do Daniel. Média pronta para direto somatório. Mas como assim, né? Então, vamos junto. Primeira coisa, a fórmula da média. A média, vou pegar a dica aí, ó. A média é igual soma dividido por n. Essa é a fórmula. Ok? Olha a questão.
Eu tenho o N, estou marcando de amarelo. Eu tenho um N e eu tenho a média. Tá vendo? O que foi me dado? Eu tenho a média e tenho um N. Logo, eu só consigo calcular a soma. É nesse bizu que nós vamos. Ok? Então, vamos nessa. Primeira coisa, o meu N vale 3. Só que eu não gosto de N maiúsculo, porque N maiúsculo em estatística é outra coisa. N3, gente, qual que é a média? A média é 4,100. Aí eu pergunto para vocês, qual é o somatório? Qual é a soma? Como que eu faço essa conta? É só pegar o 4.100 e multiplicar por 3. Está vendo aqui, gente? Você pega esse N, passa multiplicando. Então, ou seja, o somatório vai ser 12.300. Está vendo aí? Que somatório é esse? É a soma do salário de 3 pessoas. É 12.300. Sacaram como é que eu calculei o somatório? Multiplico o N pela média. Eu vou passar o N multiplicando. Então, vamos para a segunda situação. Tirei o menor salário, ou qualquer salário, pode ser o menor, o maior, o que for. Tirei um salário do conjunto. Aí eu pergunto para vocês, o meu N, que era 3, ele vai para 2. A média foi para quanto? A média foi para 4.550. Perceberam ali? Aí eu pergunto para vocês, o somatório, então vamos lá, o somatório que era 12.300 foi para quanto? Mantém o raciocínio. 4.550 vezes 2. 9.000... É 9.600, gente? É isso mesmo? 9.100. Valeu. Eu ainda não puxei a minha calculadora de ir para o açougue. Valeu. A Bruna, o Stanley também contribuiu. Ou seja, vai dar 9.100. Ok? A jogada é agora. Qual é a jogada? Gente, olha aqui uma coisa. Perdão. A soma do salário de 3 pessoas era 12.300. Eu não tirei uma pessoa? Tirei. Olha, meu N que era 3 foi para 2. Na hora que eu tirei uma pessoa, ele levou o salário dele. A soma foi para 9.100. Aí eu pergunto para vocês, o que significa a diferença entre 12.300 e 9.100? É o salário da pessoa que saiu. Ou seja, essa diferença entre 12.300 e 9.100 nada mais é do que o salário que saiu, que aqui eles estão falando que é o menor salário. Não é isso mesmo? 2.300, 3.200. Então, 3.200 é o salário da pessoa que saiu. Aqui eles estão chamando de menor salário. Gente, pode ser qualquer número, tá? O salário, não necessariamente é só o menor, maior. Tirei uma pessoa do conjunto, entendeu? Tirei uma pessoa do conjunto. Só um pouquinho. Então, olha só. Tirei uma pessoa do conjunto. A diferença, gente, é o salário da pessoa que saiu. Ou seja, 3.200. Vão marcar, pode preparar para tomar posse e convida o professor para a festa. Gente, isso aqui, pessoa que não se preparou, vai pro bicudo, mas vai bonito mesmo. Ok? Maravilha. Só me lembra o ADM, é 8 horas que a gente vai dar um break de 10 minutos, não é isso mesmo? Só confirma para mim se é 8 horas. É igual o... ok. Obrigado. Era só para confirmar. Sacaram, gente, a questão 8? Show. Vamos mais. Questão número 10 que nós vamos fazer agora. O mesmo raciocínio para ver Professor, me se... explica novamente a 8. Opa, vamos nessa. Explico sim, vamos nessa. Questão número 8. Primeira coisa que é importante nós percebermos na questão 8, não tem conjunto. Igual às questões anteriores. Lembra que nas questões anteriores tinha um conjuntinho? Era só somar, dividir por N? Esse agora não tem. Por quê? Porque a média está pronta. E o que eu vou fazer quando o exercício tem média pronta? Se você não conhece esse raciocínio, você vai para o bicudão fácil.
Mas a gente tem que conhecer, porque essa questão a gente sai do bolo. Então, qual que é a jogada? A média vai estar pronta. É obrigatório que ela esteja pronta lá na hora, senão não tem como resolver o exercício. Então, o que você vai fazer? Aí você vai ler o exercício e vai pegar as informações. Vamos lá. Média de 3 pessoas é 4,100. Tá vendo aqui? 3 pessoas, a média é 4,100. A pergunta que fica é, o que eu vou fazer com isso? Aí você volta lá na fórmula da média. A média é a soma e dividir por n. Tira a soma para mim. O que vai ser a soma? A soma é a média vezes n. Tá vendo aqui? Eu estou pegando o n e estou passando multiplicando. Então, a soma é a média vezes n. Professor, para que eu tenho que calcular o somatório? Para eu te responder na lata, sabe o que eu te responderia? Calcula, deixa ele lá. Se você vai usar ou não é outra coisa. Mas aí vem o bizu do professor. Deixa ele pronto, ele vai te ajudar. Ok? Ele vai te ajudar. Tem gente que pensa num raciocínio maluco e acha a resposta. O meu raciocínio é, deixa o somatório pronto, ele vai te ajudar. Aí eu calculo o somatório, que nada mais é do que o 4,100 vezes o número 3. 12,300. Deixa ele pronto. Vamos continuar ali o exercício. Tirei um salário, pode ser menor, maior, o que for. Tirei uma pessoa do conjunto. Ou seja, o meu N, que era 3, foi para 2. Aí ele fala, quando eu tiro uma pessoa do conjunto, ele leva o salário dele, que é o menor aqui, embora, a média passou a ser quanto? 4.550. Então, eu tenho 2 pessoas com média 4.550. O que eu faço, professor? Média está pronta? Tá. Vai para somatório. Vai para o somatório. Tá aqui, ó. Calculei o somatório. 4.550 vezes 2. Tá vendo que eu tenho os dois somatórios? Aí vem a nossa interpretação. 3 pessoas, a soma é 12.300. 2 pessoas, a soma foi para 9.100. O que aconteceu para o 3 virar 2? Eu tirei uma pessoa. Então, essa pessoa que eu tirei, ele levou o salário embora. Qual o salário que ele levou embora? A diferença. 12.300 menos 9.100, eu tirei uma pessoa que tinha qual salário? 3.200. Então, esse que eles chamaram aí de menor salário do conjunto. Então, toda vez que a média está pronta, você vai para o somatório. E o raciocínio fica dentro do somatório. Aí você vai ver lá o que aconteceu. Às vezes, entrou uma pessoa no conjunto, o 3 foi para 4. O somatório, que era 12.000, sei lá, foi para 20.000. Olha, essa pessoa que entrou ganhou 8.000 reais, porque a soma era 12, foi para 20. Sacaram o blá 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 aqui? Agora entrou uma pessoa no conjunto. Tá vendo que o meu raciocínio foi em cima do somatório? Ok? A colega que pediu para repetir. E aí nós estávamos, então, na questão número 10. Opa, meu 9 aqui, ó, por alguma razão ele virou 10, né? Mas ó, é isso aqui que eu quero fazer. Ó. Questão 10. Então vamos lá. A média de x números positivos de um conjunto é 10. Olha só agora, gente. Qual que é o tamanho do conjunto? X, sei lá qual que é o tamanho do conjunto, mantenha um raciocínio. Eu sei que a média é igual a 10. Está vendo ali? Eu não tenho o tamanho do conjunto igual à questão anterior. A média é 10. Aí vamos lá. Qual é o somatório? Não deixa de calcular, gente. Deixa o somatório lá. O somatório é 10x, é um vezes o outro. Aí ele fala, eliminei o número 4. Olha agora. O meu n é o quê? X menos 1. Saiu um valor do conjunto. Quando eu elimino o número 4, a média vai para quanto? A média vai para 12. Ok? A média vai para 12. E aí? Como é que fica o meu somatório? Tem 2 maneiras de vocês fazerem isso daqui. A primeira maneira é essa que nós conversamos. O somatório vai ser 12, que multiplica o quê? X menos 1. Está vendo que essa questão é idêntica à anterior? Só que o x está ali. Aí a pergunta que fica é,
Onde o 4 vai entrar? Lembra que na questão anterior a gente achou o 4. O 4 é a diferença. A nossa soma era 10x. Tirei o 4, a soma foi para 12x menos 1. Então, olha, é o mesmo raciocínio da questão anterior. 12 menos, 10x menos 12x menos 1 é igual a 4. Aí ele fala a quantidade de elementos que possui o conjunto, ou seja, é só achar o valor de x. É só achar esse valor de x aí. Gente, é igual a questão anterior, só que eu mando um x aí no meio do caminho. Tá vendo a jogada? Esse 4 aqui foi o valor que nós achamos na questão anterior, que é o 3.200. Olha aqui na questão anterior. Que é coisa a gente compensa aqui o horário, tá? Para a gente não perder esse raciocínio. Na questão anterior, eu achei 3.200. O 3.200 do 8 é o 4 do 10. Tá vendo? Ele tirou o número 4. Questão 8. Eu tirei um salário que eu não sabia qual era. Aí o que nós fizemos aqui? Era X pessoas, que eu não sei quanto que é, a média é 10. Manda somatório, um vezes o outro. Eu tirei o número 4. Ora, se meu conjunto tinha X, agora ele tinha X menos 1. Olha a questão 8. Era 3. Eu tirei um salário. Ora, 3 menos 1 foi para 2. A média foi para 12. O que eu fiz aqui em cima? 4.550 vezes 2, que deu 9.100. Faço a mesma coisa embaixo. 12 vezes x menos 1. 12 que multiplica x menos 1, tá vendo? O que eu fiz na questão 8? 12.300 menos 9.100 é o salário que eu quero encontrar, o salário que saiu do conjunto. Faz a mesma coisa que agora. 10x menos 12 que multiplica x menos 1 é o número que saiu do conjunto. E o número que saiu do conjunto é qual? É o 4. Ou seja, é o mesmo raciocínio, só que essa questão ela ficou mais matemática, né? Lembrando que a nossa prova está matemática, né? Ela está mais matemática. Aqui eu só vou deixar a resolução. A gente compensa aqui no retorno, tá, gente? Menos 12x mais 12 é igual a 4, é isso aqui mesmo, na matemática? Tenho certeza que vocês estão melhores do que eu, né? O 12 multiplica x menos 12x, menos com menos é mais. Aí, gente, é só resolver esse negócio aí, você vai achar o valor de x. Ok? Então, a questão 8, ela está diretamente ligada à questão 10. É igualzinho o raciocínio. Ok? Mantém nessa questão do somatório. A gente compensa esses 2 minutos que nós passamos aí, tá, gente? Então, vamos aumentar um pouquinho a cafeína, é importantíssimo aí para o nosso retorno, ok? Gente, retomando então a nossa conversa, deixa eu só fazer o ajuste aqui da minha tela aqui. Cadê o chat? Só um pouquinho. Tá. Então, vamos lá, gente. Só a atenção é a questão do microfone ligado, né? Dá um ruído aqui para gente aqui. Gente, então vamos lá. Vamos compartilhar então a nossa tela, retomar o nosso bate-papo. Nós estávamos então falando de média, deixa eu só ver aqui o que vocês estão vendo. Ok. Ah, sim, agora eu já estou com o chat da maneira que eu gostaria. Gente, sequência então. Nós vamos para a questão número 14 agora. Vamos na questão número 14. Só um minutinho, por gentileza. A casa ficou aqui cheia. Vamos lá. Número 14, gente. Continuamos ainda nessa última questão de média. Eu estou trazendo mais um gráfico para vocês, para a gente fazer a leitura com aquele detalhe. Média pronta. Na questão 14, ele fala assim para a gente. Uma família comprou determinado número de litros de álcool gel nos primeiros meses do ano de 2020 e o gráfico está mostrando essas informações. Então, você vê aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, um gráfico de coluna bem simples, né? Só que tem uma interrogação no mês de abril.
nós não temos a informação no mês de abril. Aí ele fala, na média, eu comprei 8 litros por mês, ou seja, o cara está te dando uma média pronta. Tá vendo o exercício de média pronta? Por quê? Se o cara, no lugar de abril aqui, o examinador desse um valor, era só somar e dividir por 5. Só que o que ele fez? Ele julgou a incógnita em abril e está te dando a média pronta. Aí vem aquele bate-papo nosso. Toda vez que a média está pronta, vai direto no somatório. Ele nos ajuda. Então, o que eu sei? Eu sei que média é igual a soma dividido por n. Então, o que vai ser a nossa média? 8, que é a média, vai ser igual. Soma os valores. Agora eu vejo os valores. Então, fica 8 mais 5 mais 7 mais x, que eu não sei quanto que é, mais 8, ok? Isso tudo eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 5. Tá vendo? A pessoa joga incógnita no somatório. O somatório, ele continua nos ajudando. Tá lá o somatório. Passa o 5 multiplicando. Então, nós teremos 40 é igual 8 mais 5. Então, a gente vai ter 13, 20. É isso mesmo, gente? 28 mais x, é isso mesmo esse negócio? Eu estou fazendo conta certa aqui? Não sei nem se eu estou fazendo conta certa. Mas 8 vezes 5, 40. Ok, parece que é isso mesmo. Então, ou seja, o meu x aqui vai ser 12. Aí você olha na resposta e fala assim, não, mas eu não estou achando x igual a 12. Mas não é isso que ele está perguntando. Perceba por quê. O número de litros comprados em abril, o número de litros, deixa eu só ver aqui, opa, deixa eu admitir a turma aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Então, ou seja, o que eu achei o x igual a 12 corresponde ao número de litros comprados em abril. Eu achei o x, que é abril. Aí ele fala, abril superou fevereiro em quanto? Ora, se abril é 12, fevereiro é 5, é só fazer o que agora, gente? 12 menos 5. Então, abril superou fevereiro em 7 litros, tá vendo? O examinador, ele estica, né? Ele esticou a pergunta, né? Sacado? Então, cuidado numa situação dessa. Se eu fizesse essa questão, eu colocaria 12 na resposta. Óbvio, né? Pegar aquela pessoa que não leu a questão direito, né? Então, sempre tem uns detalhezinhos nas questões, é importante a gente ficar atento com isso. Lembrando o seguinte, nossa última prova, 4 questões, 2 foram anuladas. Ou eles mudaram o examinador, ou o examinador é o mesmo e ele vai vir com tudo, porque, imagina, o quão bravo ele deve ter ficado por ter 2 questões anuladas em prova. Eu sei qual é esse sentimento, embora eu nunca tive, mas deve ter chamado a atenção do sujeito, com certeza, né? Mas vamos lá, o que interessa. Leiam bem a questão, né? Essa questão é simples, né? Tenha certeza que ela é simples. Releia de novo. Está correto o raciocínio? Quando eu falo correto o raciocínio, você entendeu a pergunta, porque o raciocínio é esse. Não tem como inventar. Ok? Com isso, finalizamos essa parte de média, passamos por organização, passamos por média. Vamos agora fazer 3 questões. Eu vou lá para o final da lista. A gente tem que ter bastante atenção nesse tópico dessa matéria, porque a maioria caindo, vai para o bicudo, vai bonito. Na última prova, a turma não foi para o bicudo, porque foi uma questão teórica simplérrima. Eu nunca vi uma questão tão simples de dispersão igual a nossa última prova. Se o cara colocou teoria na última, nessa agora vai ter uma continha. Então, nós vamos estar preparados para ela, porque a teoria também a gente está preparado. Questão 40. Quando a gente fala de padrão e variância, a gente fala de dispersão. Atenção. Quando eu falo dispersão, eu estou preocupado com o quê? Se os números estão próximos ou distantes de quem? É da média, ok? Você tem a média. Os valores estão próximos da média, dispersão baixa. Valores estão distantes da média, dispersão alta. Ok? Sempre com base na média. Então, caiu dispersão na prova,
E prepara a média lá na hora, gente. Prepara a média, ok? Seja para desvio padrão, seja para variância. Então, vamos ao que interessa. Questão 40. Ele fala assim, desvio padrão da amostra é quanto? Te dá um conjuntinho e pede o desvio padrão. Desvio padrão na última prova foi teórico. E agora nós estamos esperando uma continha. Como que eu vou fazer esse cálculo? O cálculo do desvio padrão ou da variância, eles são idênticos, idênticos. O Ender já deu a dica. Tira a raiz da variância. Calcular a variância ou desvio padrão é o mesmo cálculo. Só lá no finalzinho a gente muda se vai tirar a raiz, igual o Ender sugeriu, ou não. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que achar a média. Primeira coisa, acha a média, ok? Então, como que nós vamos achar a média, gente? Soma essa turma toda e divide pelo número de valores aí, que tem 9 valores, né? Então, vamos lá. Fazendo a média, 8 mais 4 mais 3, eu vou usar a calculadora aqui de açougueiro aqui para ir para açougue aqui. Mais 2, mais 1, mais 7, mais 9, mais 3, mais 8. Eu estou achando, gente, olha só, uma soma de 45 e eu vou dividir por 9. Vai dar 5 a minha média. Perfeito? Obrigado, Bruna. A média, então, é 5. O que que eu faço agora? Vou fazer um espação aqui, ó. Você, gente, vai pegar cada valor do conjunto. Olha só o que eu estou fazendo. É isso mesmo. Pega cada valor do conjunto, tá aí os valores, subtrai da média. Sempre, professor, sempre, sempre, você vai pegar cada valor do conjunto, olha ali, e vai subtrair da média. Gente, está vendo ali? Pega cada valor do conjunto e subtrai da média. Sempre, professor, sempre. O que que eu faço agora, professor? Aí você vai calcular, né, as diferenças. Eu estou calculando distância. Dispersão, desvio padrão, variância, distância. Então, vamos lá. 8 menos 5? 3. 4, perdão. 4 menos 5, menos 1. 3 menos 5, menos 2. 2 menos 5, menos 3. 1 menos 5, menos 4. É isso mesmo? 7 menos 5, 2. 9 menos 5, 4. 3 menos 5, menos 2. 8 menos 5, 3. Calculei a distância de cada valor com base na média. Está vendo que 9 números no conjunto dá trabalho? Dá trabalho, gente, né? O que eu faço agora, professor? Se você fizer a soma desses números que nós calculamos aqui agora, sempre vai dar zero. Então, qual que é a jogada? Eleva ao quadrado. Sempre, professor. Sempre. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 9, eleva ao quadrado. Eu vou ter 1, eleva ao quadrado 4, eleva ao quadrado 9, eleva ao quadrado 16, eleva ao quadrado. E aí você vai fazer isso. Professor, eu elevo ao quadrado é porque a fórmula manda? Não, é porque se você não elevar ao quadrado, a sua soma vai ser sempre zero. Professor, qualquer exercício que cair na prova vai ser sempre assim? Sim, sempre vai ser assim. Sempre, tá? Sempre vai ser assim. Professor, calculei a distância e levei ao quadrado. O que eu faço agora? Agora você vai somar. Você vai somar essa turma. Ok? Soma. Soma essa turma. Não vai dar zero porque você levou ao quadrado. Então, a gente vai ter 10 mais 4, mais 9, mais 16, mais 4, mais 16, mais 4, mais 9. Por gente, só confirme para mim. Eu estou achando uma soma de 69, é isso mesmo? Eu acho que minha soma está errada. Por causa desse número 9 aqui, minha soma deve estar errada. Melhor fazer aqui, ó. 10, 14, 23, é isso mesmo? 39, 43, 43, 59, opa, 59, 59, 59 mais 13, 72. Agora melhorou. 72, obrigado, Wendel. 72. O que eu faço agora, professor? Gente, toda medida de dispersão no final é uma média. Aí o que vai acontecer? Na hora, na prova, ou você vai dividir por n menos 1, você divide por n menos 1 sempre que o seu conjunto for uma amostra, ou você vai dividir por n se o seu conjunto for uma população. Essa é a teoria.
tá? Ninguém vai perguntar por que isso acontece, é só você ficar atento. Você vai dividir por n ou n menos 1. No nosso caso, é a amostra, porque ele fala dizer o padrão da amostra. Então, eu vou pegar a soma e vou dividir por n menos 1. Eu estou calculando uma média. Então, vai ficar 72 dividido por, conjunto é 9, 9 menos 1. 9 menos 1, 72 dividido por 8, logo 9. Cuidado para o 9 não está na resposta. 9 que nós calculamos é a Só um pouquinho. variância. O 9 que a gente está calculando é a variância. Ok? Então, o que eu faço agora? Eu tiro a raiz. Eu vou tirar a raiz. Então, quando você tira a raiz da variância, você acha o desvio padrão. Ou seja, o desvio padrão, então, vai ser 3. Tá aí, você vai lá e marca. Gente, eu estou esperando essa questão na prova. Essa daí. Nossa banca adora esse conjunto e vai mandar um desvio padrão ou uma variância. A variância é melhor que você não precisa tirar a raiz. Todas as contas, independente do concurso federal, municipal, estadual, intergaláctico, o que for, essa é a questão que cai na prova. Olha a prova da Receita Federal, feita agora recentemente. Tem uma questão dessa lá. O examinador pediu variância. Aí, gente. Concurso, o mais difícil que tem, né? Tá lá, caiu uma conta dessa que a gente tem condições de fazer. Ok? É sempre assim que cai. 0 de pegadinha. Ou é teoria, igual foi a última prova, ou é conta, igual essa questão 40. Não tem necessidade de fazer outra, porque é tudo igual. Fechou na 40? É isso aí, Wendel. Boa dica. Ficar atento se é amostra ou população. As bancas adoram amostra. Prepara para dividir por n-1, ok? Mas é só ficar atento à questão. Ele tem que falar amostra ou população. Vai ter um caso em que ele não vai falar, que vai ser as próximas questões. Eu vou falar isso com vocês aí, tá? Mas, em geral, é sempre igual a questão 40. Ou é desvio padrão, ou é variância. Fechou? 41. Gente, questão 41, ela caiu na nossa última prova. Essa questão foi anulada. Não foi da nossa prova, tá? A tabela foi. Mas por que ela foi anulada na última prova? Porque não tinha a palavra probabilidade no programa. E eles estão utilizando. Olha aí o 41. Uma variável discreta é aquela que a gente conta, né? Tem a seguinte, olha a palavra agora, distribuição de probabilidade. Eu, professor, mas por que tem esse nome? Lembra lá no início, era a distribuição de frequência? Eu distribuo as frequências. Distribuição de probabilidade. Gente, eu distribuo as probabilidades. Olha aqui a segunda linha. Olha as probabilidades aí distribuídas. Só tem um detalhe. Eu, particularmente, eu não gosto de tabela. Eu sei lá como é que é o nome disso, tabela deitada. Eu gosto de coluna, eu não gosto de linha, tá vendo? Às vezes ela aparece em linha. Mas eu posso muito bem aqui para a gente trabalhar, para vocês perceberem, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou transformar esse negócio aqui numa coluna, só principalmente para quem tem mais dificuldade de enxergar. Então você tem aqui o X e o P de X, né? Lembrando que esse P de X aqui, gente, é a probabilidade. Então o X é 1, 3, 5, 10. Vou preencher esse X aqui. 1, 3, 5, 10. Esse P é a probabilidade. Okay? O que é a probabilidade? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Lembrando o seguinte, gente, se somar as probabilidades, tem que dar sempre 100% ou 1. Tá vendo que aqui ele está usando a probabilidade sem a porcentagem? Igual a nossa última prova, usou probabilidade sem porcentagem. Essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, ela caiu na nossa última prova, só que a questão foi anulada, ok? Então a gente tem que estar preparada, porque a gente já percebeu que o examinador ele gosta dessa tabela. Então a gente tem que estar preparada para ela, por isso que eu estou trazendo para vocês os últimos concursos aí, os famosão, vamos chamar assim, tudo tem essa tabela, ok? Isso não é novidade, não. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente entender a leitura. Eu tenho aqui uma variável que vale 1. Qual que é a probabilidade de ocorrência dela? 10%. Seu número 5 é 30%. Seu número 10 é 40%. Está vendo a leitura?
Então, vamos lá, o que interessa. Aí ele fala assim, ó, marque a opção correta. Olha só o que eu já estou trazendo aqui. A média de x é 4,75? Opa, pediu conta. Então, a gente tem que estar preparado para essa tabela, porque o examinador ele gosta dela. Ele provou isso na última prova. Bem, primeira coisa que é importante, deixar umas colunas aqui para mim. Primeira coisa que é importante, essa coluna de probabilidade. Vocês vão fazer conta com 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, gente? Eu não sugiro. Vai dar umas continhas chatas. Então, o que vocês podem fazer lá na hora? Sem prejuízo no resultado. Você pode, a coluna de frequência, que é a coluna probabilidade, gente, toda vez que aparecer probabilidade na nossa prova, é frequência relativa. Lembra lá? Frequência relativa? Isso aqui é a frequência relativa. Frequência relativa é a probabilidade. Por quê? Soma das probabilidades, 100%. Soma da frequência relativa, 100%. As colunas são iguais. Lembra lá na primeira questão, a gente ficou falando de frequência relativa? Probabilidade. Soma das probabilidades, 100%. Frequência relativa soma 100%. É tudo a mesma coisa. O que eu sugiro, gente? Olha aqui, ó. Chamada de frequência. Ao invés de trabalhar com 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, olha aqui, gente. Trabalha com 2, 3, 4, multiplica esse negócio por 10. Pode, professor, pode. Você pode fazer o que você quiser com a sua frequência. Pode multiplicar, pode dividir, pode fazer o que você quiser. Você nunca vai errar o cálculo, ok? Nesse caso, eu vou multiplicar por 10. Professor, eu vou multiplicar por 100 para ter porcentagem. Pode? Pode. Pode fazer o que você quiser. A questão é sua. Só que você multiplica por 100, você vai trabalhar com 10, 20, 30, 40. Tá vendo que dá para dividir por 10 para fazer menos conta? 1, 2, 3, 4. Muito mais fácil. Beleza, estamos prontos para a média. Como é que calcula essa média? Ponderada. X vezes a frequência. E ficou X demais. Ficou X demais aqui, né? Ficou X demais. Só um pouquinho aqui, gente. Ficou X demais aí. Então, vamos lá. X que multiplica a frequência. Vamos nessa. Então, vamos lá. 1 que multiplica 1, 1. 3 que multiplica 2, 6. Está vendo? Ponderando. 5 que multiplica 3, 15. 10 que multiplica 4. Ok? O que eu faço agora com essa coluna? Nós já vimos isso anteriormente. Soma. 40, 55. 55 mais 7, sério, soma 62. Sai a média? Sai. Então, o que vai ser a média? Eu vou mudar aqui a cor. Então, a média vai ser a soma dos valores, 62, dividido pelo tamanho do conjunto. Eu trabalhei com um conjunto de qual tamanho? Tamanho 10. Ó, pessoal, onde está esse número 10? Está aqui, gente, ó. Soma das frequências. Olha a soma das frequências aqui, ó. Lembra? Se você quer calcular a média de x, ou eu divido pelo outro. O outro é sempre a frequência. Você, gente, pode colocar aí, você sempre vai dividir pelas frequências. Sempre. As frequências representam os pesos, ok? 60 dividido por 2, quer dizer que a minha média ela equivale a 6,2. Não é 4,75. Sequência. Moda de x é 1. Toda vez que a gente fala moda, a gente sempre pensa na maior frequência. E a maior frequência é qual? Olha, 1, 2, 3, 4. A maior frequência é a 4. Então, para essa frequência igual a 4, o x é quanto? Olha, o x é 10. Cuidado! A maior frequência é 4, logo a moda é 4. Não. Maior frequência, aí você observa qual número que essa maior frequência está associado. Ok? Então, ou seja, frequência 4, o número é 10. Ele está falando que a moda é x, de x é 1. Não, não é 1, é 10. Porque o 10 que tem a maior frequência. Ok? Vou deixar em vermelho aqui o meu raciocínio. Maior frequência. Ok? Logo, deixa eu colocar isso aqui para não parecer menos. X é igual a 10. Mediana de x é 3. Toda vez que fala mediana, nós vamos pensar no famoso n mais 1 sobre 2. N mais 1 sobre 2 nada mais é do que a posição
da mediana. O nosso N vale 10, que é o tamanho do conjunto. Veja que o N está ali dividindo da média, né? Dividir por N, dividir por 10. Então, o nosso N é 10. Então, a gente faz 10 mais 1 dividido por 2, ou seja, 5,5. Toda vez que eu acho uma posição quebrada, significa que eu fico na dúvida entre as posições 5 e a posição 6. Está vendo? Eu fiquei na dúvida entre as posições 5 e 6. Então, o que eu faço agora? Eu volto no conjunto e procuro a posição 5 e 6. Então, vamos lá. Percebam aqui comigo na tabela. Olha, frequência 1, eu tenho uma pessoa na fila. Chegaram 2 pessoas, está vendo aqui o acumulado? Eu tenho 3 pessoas na fila. Eu não achei o 5 e o 6. Chegaram mais 3 pessoas, a minha fila vai para 6. Percebam que eu tenho 6 pessoas na fila. Está vendo que eu achei o 5 e o 6 na fila? Ou seja, os 5 e o 6 na fila, eles correspondem a quais números? Ao número 5. Não é isso mesmo? Olha só. O primeiro que chegou, olha aqui, ó, eu estou marcando de vermelho na minha tela. Ele tem o número 1. Depois chegaram 2 pessoas na fila, essas 2 pessoas na fila têm o número 3. A minha fila foi para 3 pessoas. Chegaram mais 3 pessoas, a minha fila vai para 6. Essas 3 pessoas que chegaram, ela tem os números 5, 5 e 5. Então, ou seja, mostra que a minha posição 5 é o 5 e a minha posição 6 também é o 5. O que eu faço quando eu fico na dúvida entre 2 números? Eu tiro a média. Então, a mediana vai sair pelo cálculo da média. 5 mais 5 dividido por 2. Logo, a mediana vai ser? A mediana vai ser 5. Então, gente, a mediana vai ser 5. 5 e 5. Tiro a mediana vai ser 5. Ok? Aí ele fala que a mediana de x é 3? Não. Mediana de x é 5. Ok? E, por fim, a letra D, ele fala, essa letra D, eu estou trazendo para vocês novamente o conceito. Se o desvio padrão for 3,3, a variância vai ser 11. Não importa se é amostra ou população. Aqui, a alternativa ela está querendo saber o seguinte, se você conhece a relação entre o desvio padrão e a variância. Isso é importante. Não é assim, a nossa banca pode perguntar isso? Pode, mas as outras bancas também gostam de perguntar isso. Se o desvio padrão é 3,3, se você eleva o desvio ao padrão ao quadrado, você tem a variância. Ao mesmo tempo que você tira a raiz da variância, você tem o desvio padrão. Então, essa alternativa D, ela está correta. Se você eleva o desvio padrão ao quadrado, você tem a variância. O contrário, raiz da variância é o desvio padrão. Então, eu estou trazendo a letra D, só para a gente não esquecer dessa relação, porque eu acho que, com base na última prova, a nossa banca vai pegar bem dispersão, né? Eu até acho interessante isso, não fica aquela prova tão simples, né? Enfim. Questão 42. Mais uma também que nós estamos apostando aí para a nossa prova. Questão 42, gente, vamos lá. De novo, eu vou transformar isso aqui numa tabela, tá? Vou transformar esse negócio aqui numa tabela. Então, eu vou colocar aqui o x, mesma coisa, probabilidade de x. Probabilidade a gente já sabe que são as frequências. Valores de x, menos 2, olha aí, gente, estou trazendo um número negativo. Pode, professor? Pode. O examinador pode fazer o que ele quiser, né, gente? Probabilidade, 0,2, 0,1, 0,4, aqui é 0,1, 0,4, 0,1, e o cara manda um K. Tá vendo aqui? Beleza, o cara mandou um K aqui pra gente. Não tem problema, não. Aí, gente, vamos ler o enunciado. O enunciado fala o seguinte: uma variável tem a seguinte função de probabilidade. Ele está falando isso porque ele está mostrando
a probabilidade para cada número. Isso é uma distribuição de probabilidade, caiu na nossa última prova, tranquilo, não tem que assustar. O detalhe nosso lá na hora é você ler a questão e entender. Olha, eu tenho aqui os valores de x, eu tenho aqui as probabilidades com que esses valores de x estão acontecendo. Por exemplo, a probabilidade do x ser igual a 1, de menos 2, é 20%. A probabilidade de ser zero é 40%. Está vendo aqui? Então, nessa hora, o que eu já faria? Olha, frequência. Eu já chamo esse negócio de frequência na hora. Eu já chamo de 2, de 1, de 4, de 1. Opa, de 1. Olha, para resolver a questão, eu preciso dessa última. Mas aí tem um detalhe. Nós já sabemos que a soma das probabilidades é igual a quanto? É igual a 100%. Ou 1, né? 1 ou 100%. A gente tem que ver lá em qual unidade que vai estar na prova. A nossa última prova foi sem a porcentagem. Então, a soma tem que ser 1, sempre. Então, esse K, vocês estão percebendo que eu vou tirar esse K aqui pela diferença? 2 mais 1, 3, 7, 8. Logo, vocês concordam que esse K só pode ser 0,2? Ou seja, 2 aqui, vou trabalhar com conjuntão de tamanho 10. Sacaram eu tirando esse K? Você tira pela diferença, porque a soma tem que ser sempre 100% 1. Ok? Beleza, então esse K não é de se assustar aí, não vai assustar a gente, não. Aí a pergunta fala o seguinte: a variância é igual a? Percebam que ele não falou amostra ou população. Lá no final eu vou falar com vocês como que nós vamos fazer isso, ok? Vamos ao que interessa. Mesmo raciocínio da questão lá do desvio padrão. Variância ou desvio padrão? Prepara a média. Prepara a média. Beleza, professor. Essa tabela média simples ou ponderada? Ponderada. Porque você tem x e frequência. Frequência é peso. Vamos montar, então, a nossa coluninha aqui para calcular. Então, vai ser o x que vai multiplicar a frequência. Perceberam? O meu x aqui, eu vou chamar esse negócio a cara de x maiúsculo. Vou ponderar. De novo a gente fazendo isso, né? Então vai ficar menos 2 vezes 2, menos 4. Pode, professor? Pode. Menos 1 vezes 1, menos 1. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Perceberam aí? O que eu faço com essa coluna? Soma. Menos 4, menos 1, menos 5. Menos 5 mais 5, soma 0. Pode, professor? Pode. Não tem problema não, gente. Então, qual que vai ser a nossa... Deixa eu só puxar mais uma aqui. Qual que vai ser, então, gente, a nossa média? A nossa média vai ser a soma que deu quanto? 0. Dividido pelo tamanho do conjunto. Olha, meu tamanho do conjunto é 10. Logo, qual que é a nossa média? 0. Pode, professor? Pode. Qual é o problema? Trabalha normalmente, gente. Você pode ter média negativa também, não tem problema algum. Estamos preparados para a variância. Professor, relembra aí como é que é a variância? Volta lá na questão 40. Aqui, gente. Esse aqui que eu estou marcando de, amarelo, de vermelho, amarelão lá, ó, é isso que nós vamos fazer. Distância de cada valor em relação à média eleva ao quadrado. Então, vamos fazer isso. É a mesma coisa, só que aqui a gente está numa tabela. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o valor menos a média. Tá vendo o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo ali. Vou deixar aqui o exercício bem detalhado, tá? Vou escrever aqui, ó. Valor menos a média. E depois o que eu faço mesmo, professor? Você vai pegar o valor menos a média e vai levar ao quadrado. Não é isso mesmo? Ah lá, vai levar ao quadrado. Então, vamos lá. O primeiro valor, gente, é qual? O primeiro valor é o menos 2. Menos a média que vale quanto? 0. Menos 2 menos 0 é menos 2. Perceberam? Elevado ao quadrado dá 4. Perceberam a gente fazendo? Eu estou pegando cada valor em relação à média. Menos 2 menos 0, que é a média, menos 2. Elevado ao quadrado, 4. Você só tem que ficar atento aqui agora.
O número menos 2, que eu estou marcando aqui de amarelo, ele aparece quantas vezes? Ele aparece 2 vezes, que é a frequência. Esse menos 2 que se fez em relação a zero é o primeiro valor menos 2. Vocês concordam que vocês têm outro valor menos 2? Porque o menos 2 ele aparece 2 vezes. Então, o que você tem que fazer? Você tem, gente, que levar em consideração a frequência. Então, aqui agora, você vai ter que multiplicar a frequência por esse valor ao quadrado. Por quê? Porque o número, quando a gente escreve, fica feio, né? Porque o número aparece mais de uma vez. Olha, o menos 2 aparece 2 vezes. Essa conta que eu fiz que está marcada em amarelo é o primeiro menos 2. Tem um outro menos 2. Então, o que eu faço aqui agora? Eu pego a frequência, que é 2, e vou multiplicar por 4. Logo, vai ser 8. O que significa 8? É a soma da distância do menos 2 e do menos 2 em relação à média, porque são dois valores iguais a menos 2. Então, dá 8. Vamos fazer o mesmo raciocínio para o próximo valor. Para o próximo valor. O próximo valor é menos 1, menos a média, que é 0. Vai dar menos 1 ao quadrado, 1. Quantas vezes o 1 aparece? Olha, ele está aparecendo uma vez também. O examinador foi camarada aqui, né? Próximo, 0. 0 menos 0 é 0. Ao quadrado é 0. Aqui também vai ser 0, né? 1. Então, vai ficar 1 menos a média, que é 0, vai ser 1. Vezes a frequência, que também é 1, ou, desculpa, elevado ao quadrado vai dar 1, vezes a frequência, que é 1, também vai dar 1. E, por fim, o número 2. 2 menos a média, que é 0, vai dar 2, ao quadrado, 4. O número 2 aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, você faz 2 vezes o 4. E vai ser 8. O que eu faço agora? Eu estou procurando, gente, essa soma aqui, ó. Essa é a soma dos valores ao quadrado, só que aqui a diferença é que tem frequência, né? A soma vai ser 18. Então, essa soma 18 que eu estou marcando de amarelo é essa soma aqui, ó. É essa soma 72 aqui, ó. Tá vendo? 72, soma dos valores ao quadrado. É a mesma coisa. Soma dos valores ao quadrado. Só que você não pode fazer essa soma que eu estou marcando de vermelho. Por quê? Porque os valores eles repetem mais de uma vez. Por isso que eu multipliquei aqui pelas frequências. Então, a minha soma é 18. Então, qual que vai ser a variância? A variância vai ser 18 dividido. Aqui que tem a grande dúvida. Eu vou dividir por n ou vou dividir por n menos 1? Aquela questão 40, ele falou de o padrão da amostra. Eu dividi por n menos 1. Aqui, ele não falou nada. Por quê? Toda vez que você tem a tabela e tem probabilidade, a sua soma é sempre 100%. Se é 100%, você pega todo mundo. Todo mundo dá uma ideia de população. Então, toda vez que aparece essa tal de probabilidade na tabela, você vai sempre dividir por n. É como se você dividisse por 100. Ok? Só que aqui eu não divido por 100, né? Porque a minha frequência não é 100. A minha frequência, ela soma 10. Então, eu vou fazer 18 dividido por 10, a variância vai ser 1,8. Ok? Então, o cara deu lá a distribuição de falar, ele vai falar a palavra probabilidade. Aí você pensa, probabilidade é frequência relativa. Ela sempre soma 100%. Imagina, variância da amostra, não, divide por 100, não, divide por 99. Não, para com isso, divide por 100. Ok? Não falou nada, gente? Manda N lá na hora. Manda N, ele vai estar falando de probabilidade. Não adianta, vou entrar com recurso, professor. A gente pode até tentar, mas não vai dar certo, né? O examinador, ele sabe disso. Ok, na questão 42, então coloca aí, ó, revisar. Questão 40 e 42, elas são idênticas. Na 40 eu não ponderei, na 42 eu ponderei. 42, se ele pedisse desvio padrão, tira a raiz de 1,8. Então, vocês têm duas questões, gente, caiu conta. Ou vai ser a 40 ou vai ser a 42. Não tem como fugir disso, ok?
Refaçam, que essa questão vai fazer muita diferença lá na hora na pontuação. A galera vai olhar isso bicudo direto. Refaçam a 40 a 42, ok? Então vamos retornar então na nossa listinha, né? Desculpa estar pulando aí na frente aí de vocês aí. Vamos, gente, eu selecionei aqui a questão 22. Vamos lá na questão 22. Ótima questão para a gente trabalhar. Nossa banca gosta muito. Perfeito, Bruna. Essa é a ideia. N população, N-1 amostra, ok? O exercício ele tem que falar. Ele não falar, dá uma grande chance da gente ir para o N. Ele vai estar brincando de probabilidade, ok? Questão 22, gente. Na questão 22, mais um gráfico para a gente ler. Aí ele fala, eu estou analisando a quantidade de processos em uma repartição durante um período. Eu tenho um gráfico de colunas, ok, que representa o número de dias em que foram atuadas quantidades de processos. Ok. Você observa no eixo X o número de processos e no eixo Y o número de dias. Eu não sei fazer conta com gráfico, eu quero é a minha tabelinha. Vou fazer a minha tabela aqui, ok? Deixa eu só diminuir aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, aqui, ó, quantidade de processos e número de dias. Primeira coisa, eu vou fazer isso. Não estou preocupado com acentuação não, tá, gente? Número de... Então, vamos lá. Número de dias. Vou colocar certinho aqui, de vez em quando esses negócios aparecem em cada local, né? Então, vamos lá. Quantidade de processos. Eu tenho aqui o 0, 1, 2, o 3, o 4, 5, o 6. O Bruna, a gente pode... Não me deixa esquecer da 30, tá? Se der, pelo menos eu dou uma palhinha de como fazer. Então, a quantidade de processos está aí de 0 até 6. Número de dias, aí eu tenho que ler o gráfico. Então, vamos ler esse gráfico aqui. Número de dias, o 0, ele tem o 30, o 1, 45, o 2, 75, ops, o 2, 75, oh, desculpa, o 2, os dois, 75, o 3, perdi aqui, o 3 tem 60, tá vendo que eu estou lendo o gráfico? O 4, 45, o 5 tem 30 e o 6 tem 15. A minha tabela está pronta, ele pode perguntar o que ele quiser, média, mediana, moda, desvio padrão, variância, eu estou pronto, ok? Só que tem um detalhe, olha esse número de dias, gente. Não vou fazer conta com esse número de dias assim, nunca. Número de dias é minha frequência. Eu vou dividir esses caras por quanto aí, gente? Olha aí. Vamos dividir esse negócio por... Vai dar 15? 15 dá para dividir? Dá, não dá? Faz menos conta, gente. Por 2, por 3, 15 aqui vai dar 5, é isso mesmo? 15, 60, 5. Olha aqui o 60. 4, 3, 2, 1. Olha aí, gente. Eu vou trabalhar com um conjunto. Olha aqui. Qual vai ser o tamanho do meu conjunto? 5, 10, 14, 17, 20. Na hora. Vou fazer conta com esses números grandes, não? Sacaram a jogada? Bagunça a frequência a seu favor. Vamos nessa. Aí ele fala, soma da mediana com a moda e com a média é o quê? Ou seja, nós vamos ter que achar as 3 medidas. Já fizemos isso. Então, eu só vou, eu vou aqui deixar indicado, tá? Por conta aí do nosso tempo. Então, eu vou fazer aqui, ó, para a média, quantidade vezes U, vezes a frequência. Tá vendo aqui? Vou fazer a quantidade vezes a frequência para calcular a média, ok? Multiplica, então aqui, ó, quantidade vezes frequência, aqui vai dar 0, aqui vai dar 3, aqui vai dar 10, perceberam? Então, aí eu acho a média. Vou somar e vou dividir por 20. Então, aqui, ó, eu tenho uma soma, aí eu vou dividir por 20. Então, a minha média vai ser igual a essa soma dividido por 20. Ok? Mediana. Mediana é o famoso N mais 1 dividido por 2. O meu N vale 20. 20 mais 1 dividido por 2 vai dar 10,5. Já fizemos uma questão parecida com essa.
Vou ficar, então, na dúvida entre as posições 10 e 11. Só achar os números que estão na posição 10 e 11 e tirar a média, né? E a moda, maior frequência. A maior frequência, ela vale 5, não é isso mesmo? Então, aqui a moda sai fácil. Então, a moda é igual a moda é 2. Então, o que ele está pedindo para fazer? Mediana e moda. A soma da mediana e moda supera da média em quanto? Acho que mediana, moda e média, soma mediana com moda, vê o tanto que ela está maior em relação à média. O detalhe é, de um gráfico, eu tirei a tabela e estou resolvendo aqui as 3 medidas. Já fizemos questões semelhantes, né? E aí é só completar com a conta, ok? Então, vamos lá. Depois desse 22 aqui, deixa eu só ver aqui. Tá. Novamente, gente, olha aqui. Questão 23. Conjuntinho que a nossa banca também gosta. Para esse conjuntinho, a soma da média com a mediana e com a moda é igual a quanto? Lembrando, média, soma todo mundo. Mediana, n mais 1 sobre 2, né? Acha a posição. Então, vamos lá, aqui, ó. Mediana. Então, vai ser n mais 1 dividido por 2. O n é o quê? 3, 6, 8. Vai ficar 8 mais 1 dividido por 2 vai ser igual a 4,5. Eu vou ficar na dúvida entre as posições 4 e 5, não é isso mesmo? Posições 4 e 5. Volta no conjunto e conta. Então, vamos lá. Posição, olha aqui, ó. O 7, posição 1. O 9, posição 2. Outro 9, posição 3. Esse 9 aqui, posição 4. Então, eu sei que a posição 4 é o 9. Então, eu já tenho aqui, ó, o 9. Posição 5 é o próximo, que é o 13, né? Então, posição 5 é o 13. Então, eu tenho 9 e 13. É só tirar a média desses dois números, né? 9 mais 13 dividido por 2. 9 mais 13 dividido por 2, 22, é isso mesmo? É, né? Logo, a minha média vai ser? Minha média vai ser 11, tá vendo? E a moda é valor de maior frequência. Nós já vimos que a maior frequência aqui é o 9, né? Então, a moda aqui, ó, a moda é o 9. Só a mediana e moda aqui tá dando 20. Tá vendo que ele pede para somar os 3? Então, mais uma conta simples pra gente, né? Conjuntinho, média, moda, mediana. Lembrando que para esse conjunto, lá no 40 a gente fez desvio padrão. Então, nós já fechamos o raciocínio, né? 22, 23. Vamos ver aqui. Esse 25 é interessante a gente conversar. Deixa eu só ver ok. O 25 é interessante. Do 25, a gente vai para o 30, tá, Bruno? É legal a gente fazer essa regrinha de 3. O 25, gente, olha só essa jogada. Eu só vou criar mais uma linha aqui embaixo. O quadro descreve 5 imóveis, mostrando os valores dos aluguéis em apenas 4 dias. Então, você tem um imóvel aqui que vale X. Não sei quanto que vale. Aí vem o detalhe. Se a mediana é 1.700, conclui-se que mediana é o número que está no meio. Então, o número que está no meio é 1.700. Está vendo aqui? Essa linha de baixo, eu vou organizar. Olha, eu sei que quem vai estar aqui no meio é 1.700. Ela está no meio. Abaixo de 1.700, olha, gente, você tem dois números. Você tem, quer dizer, só tem um número, né? Você tem o 1.250 e o X. Lembrando que o X pode ser aqui também. Eu não sei onde é que está o X, né? Por que eu tenho certeza disso? Porque acima de 1.700 eu tenho dois números, que é o 2.500 e o 4.300. Vocês perceberam por que o X está à esquerda de 1.700? Porque eu tenho dois números acima de 1.700. Então, eles só podem estar à direita da mediana. Então, o X ele está em algum lugar aqui abaixo de 1.700. Sacaram? Conceito de mediana. Aí ele fala, o aluguel 5 é 3.000? Nunca que é 3.000. É menos de 1.700. O imóvel 5 tem um maior valor? Não, o maior valor é 4.300. O 5 é no máximo 1.700? Perfeito. Perfeito.
ele tem que ser no máximo 1.700, ele tem que estar abaixo de 1.700, porque se ele for acima de 1.700, 1.700 não é a mediana. E o aluguel 5 custa mais de 2.500? Nunca. Ele está sempre abaixo de 1.700. Então, o que definiu aqui o sucesso nessa questão foi o conceito de mediana, medida que está no meio. Ok? Então, fizemos mediana para essa tabela. Uma boa pedida agora é a questão 30. Essa questão 30, ela é interessante, né? A questão 30, gente, ela apresenta os intervalos, né? E pede para calcular o quê? Mediana, tá vendo aqui? Uso média da interpolação linear. Gente, com essa palavra ou sem essa palavra, a nossa vida é a mesma, é só para impressionar, tá? Então, vamos ao raciocínio. Primeira coisa, relembrando isso aqui. Toda vez que eu enxergo os intervalos, toda vez que eu enxergo as classes, eu não posso usar o n mais 1 sobre 2, é a única exceção. Então, nesse caso aqui, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a classe mediana, que é o famoso 50% de n. É a única exceção. Não usa n mais 1 sobre 2 nessa situação. É o famoso 50% de n. Quem que é o meu n? É o tamanho do conjunto, que no meu caso vale quanto? Vale 100, tá vendo aqui? Então, ou seja, vai ficar o quê? 50% de 100, que é igual a... Opa, 1.000 não, né? 100, que é igual a 50. Perceba que nessa tabela foi dada a frequência relativa, a gente não conhece esses dois e a gente conhece os restantes. Eu sei que essa frequência sempre soma 100%. Lembrando que aqui na frequência relativa pode ter a palavra probabilidade. Não é a mesma coisa. Bem, se aqui soma 100, e aqui está somando quanto? 25, 55, 70. Tá vendo que aqui está somando 70? Eu tenho certeza que o x mais y aqui vai somar quanto? Vai somar 30. É a única certeza que eu tenho, que eles somam 30. Perceba que a classe mediana, imagina que eu tenho 100 pessoas. Quando você faz 50% de 100, você acha 50, você vai ter que achar esses 50 na fila. Imagina 100 pessoas na fila, eu quero achar os 50. Onde é que está esses 50? Nós vamos passar poucos minutos, tá, gente? Até peço desculpa com a pequena antecedência. Acha os 50. Olha, x mais y, que está marcado de amarelo, está dando 30. Eles somam 30. Mais esse 25 aqui, vocês concordam que o acumulado, olha, o acumulado que eu estou marcando de azul, está dando quanto? 55? Então eu achei os 50. Qual foi a classe que me ajudou a achar os 50? Essa classe aqui, ó, 250 a 350. Então, a classe mediana é a classe de 250 a 350. Logo, a mediana tem que estar dentro desse valor aqui, ó, 250 e 350. Perceba a resposta. Todos dão, né? Todos encaixam. É importante, na hora que você acha a classe, você olhar a resposta. Costuma ter só uma resposta com os valores dentro desse intervalo. Ok? Mas vamos ao que interessa. Achei a classe mediana 250 a 350, é aquela classe em que eu achei os 50. O que eu faço agora? Não usa a fórmula igual a concorrência vai usar. Uso a regrinha de 3 do professor. Você sabe que 250 a 350 tem quantas pessoas? Tem 25. Professor, mas é 25%, gente. Esquece o porcento, põe o número 25 lá. Finge que é 25 pessoas. O que você faz agora? Você vai fazer a diferença. 250 para 350, a diferença é 100. Então, 100 está para 25, é uma regrinha de 3. Assim como o x está para quanto? Percebam, antes dessas 25 pessoas aparecerem, vou colocar aqui no meio, antes dessas 25 pessoas aparecerem, vocês concordam que eu tinha 30 pessoas na fila? Eu tenho que achar os 50 na fila. Eu não preciso de 25 pessoas, eu preciso apenas de 20. Então, 25, mando 20. Eu preciso só de 20, eu já tenho 30, que é o x mais y. Eu tenho que achar os 50, manda só 20, eu não preciso de 25. Se você fala que precisa de 25, sua soma vai para 55. Você precisa só de 20. Aí é só a gente resolver essa regrinha de 3, né? Então vai ficar
25x é igual a 100 vezes 20, vai dar 2.000. Logo, o x vai ser igual a quanto? O x vai ser igual a 80. Aqui a gente só não pode se esquecer de somar com o limite inferior, que é 250. Olha o 250 aqui, ó, o limite inferior da classe, 250. Logo, qual que vai ser a mediana? 330. Você vai lá e marca 330. É a mediana. Gente, para quem não conhece esse raciocínio, fala, o que é isso que esse cara está fazendo? Mas eu garanto que isso aqui é melhor do que a fórmula. Toda vez que você pega uma tabela numa prova e ela vem com essas classes aqui, é a tabela que dá mais trabalho em prova. É a que dá mais trabalho, seja média, mediana, moda, é a que dá mais trabalho. Ok? O caso da mediana, ele é muito particular, porque a gente tem uma regrinha de 3 para você fazer menos conta. Então, só revendo aqui para a gente fechar. Primeira coisa, acha a classe mediana. É o 50% de N. Uma vez que você achou o N, começa a somar as frequências para você achar essa situação. Essa é mais, tem que treinar, né, Bruna? No curso regular, eu procurei fazer bastante esse exercício, o pessoal entender bem isso aí, né? É uma questão que faz muita diferença em prova, né? Sem dúvida alguma. Uma vez que você acha a classe, você vai observar quantas pessoas tem nela. Aí você faz a diferença. Esse 20 que eu estou marcando de vermelho é o que falta para você achar os 50. Porque olha aqui, ó, x mais y é 30. Se vierem 25 pessoas, vai para 55. Eu não preciso de 55, porque eu tenho que achar quem? Eu tenho que achar os 50. Tá vendo aqui o meu 50? Ele aqui, ó. Eu tenho que achar esse 50. Então, se eu já tenho 30, eu preciso só de 20 para achar os 50. Foi esse meu 20 aqui, ó, em vermelho. Tá vendo? Faz a regrinha de 3, só não pode se esquecer de somar com o limite inferior da classe, que é 250, porque a classe vai de 250 a 350. Com isso, você acha a mediana. Gente, dentro do que eu tinha programado, ficaram faltando 3 exercícios apenas. Mas, assim, eles são simples, que eles são de moda, né? É só olhar a maior frequência, tá? Vocês têm os meus contatos, fiquem extremamente à vontade. Mais um bate-papo bastante interessante. Refaçam essas questões, são mais que suficientes para a gente, com certeza, fazer uma boa prova. Vocês têm meus contatos, continuo sempre à disposição. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, viu, gente? Bons estudos, boa prova. Lembra, quem vai medir vocês é a prova, tá? É a prova que mede. Não é o vizinho, não é ninguém, é a prova, ok? Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Felicidades aí. Obrigado.